Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, continuar aqui com a nossa programação da semana, com a minha cachorra aqui latindo feito louca atrás, né? Mas não repare nisso não, né? Que aqui é tudo feito na base né, do esforço. Enfim, eu tô aqui com a Ana Laura, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre um tema que eu acho que é necessário a gente debater bastante, que é falar do vestibular, né? Dos vestibulares, né? E convidei aqui a Ana Laura, né? Da rede Emancipa, para falar sobre esse tema, falar sobre o projeto, né? Rede Emancipa, enfim. Então eu passo aqui a palavra para a Ana, né, para ela fazer sua apresentação inicial. Bom, queria agradecer aqui o espaço, Guilherme, muito obrigada. Como já foi apresentada, sou Ana Laura, sou coordenadora da Rede Emancipa aqui em São Paulo. Sou ex-aluna, né, do cursinho popular Chico Mendes, que é o primeiro cursinho da Rede Emancipa, criado aqui na cidade de Itapevi, onde tem o intuito de colocar jovens periféricos, pretos, da escola pública nas universidades, né? Então a gente faz o cursinho, faz o reforço ali, né? Porque a gente sabe que a educação pública hoje tem uma grande defasagem e a gente tenta fazer com que esses jovens tenham o um mínimo de condição, assim, de fazer a prova do Enem, de fazer o vestibular e conseguir passar e ter aí sucesso na vida. Então, essa é um pouco das minhas grandes tarefas. Para além disso, também sou idealizadora e construtora do Emancipaxé, que é um movimento também a partir da Rede Emancipa, que a gente constrói de articulação de povos de terreiros, além de militante do movimento negro, feminista, co-deputada estadual pelo movimento Pretas, e aí vai, né? Maravilha. Então vamos aí para a primeira pergunta, né, Ana? Falar de vestibular e ser bem direto aí já na primeira pergunta. Você acha que o vestibular tem que acabar? Eu acho que as pessoas têm medo de responder essa pergunta com a verdade. Eu acho que sim, tem que acabar. Porque é excludente, né? A gente sabe que a educação pública hoje ela não faz a gente se preparar para o vestibular. A gente sabe que se não fosse o vestibular, a gente teria uma faculdade mais democratizada, uma universidade pública mais democratizada, né? Porque a gente vê, assim, né, que, por exemplo, estudante de escola pública, ele nunca vai conseguir ter o mesmo conteúdo, a mesma educação que o estudante de escola particular ou de um estudante que está no cursinho privado. Porque os conteúdos são diferentes, os conteúdos têm mais reforço, porque ele consegue ter tempo, porque ele não tem que trabalhar, porque ele consegue ter ali uma melhor flexibilidade e também estrutura para estar ali. E a gente sabe que é um filtro, é uma barreira. Você sabe que o vestibular, né, nas universidades públicas, ele foi inventado no período da ditadura, né? Quando teve a universalização, né, de toda a educação, quando mais jovens, pretos, periféricos, gente do Nordeste começou a entrar nas escolas públicas, começou a se perceber que começou muita gente a entrar na universidade pública também. E aí precisava ter uma barreira para poder impedir com que esses acessassem esse espaço, que é um espaço onde se formam os grandes políticos, se formam os grandes empresários, se formam os donos de terra, se formam os grandes da elite brasileira, né? Então, é necessário barrar o povo pobre, né? Então, para ter o acesso ao conhecimento, para ter acesso à educação de qualidade, e é por isso que eu acho que o vestibular ele tem que ser encerrado, né? A gente luta por isso todos os dias. Ana, aí tem, né, aquele papinho, né, de meritocracia, né, que quem faz vestibular, né, quem passa é porque quem estudou, quem esforçou. Aí eu fico pensando, né, eu vou contar uma historinha aqui, né, que, desculpa aí, a protagonista da entrevista é você, mas eu vou tomar um espaço aqui. Eu lembro que tinha uma aluna,
né? Uma aluna brilhante que eu tive quando eu era professor, né? E eu fiquei sabendo que só agora, né, que essa menina passou no vestibular, né? E ela era uma aluna de escola pública, né? Faz sentido esse discurso meritocrático? Coisa o microfone. Coisa o microfone aqui. Não, a meritocracia ela é uma estrutura do sistema que a gente vive, né? Do sistema capitalista, que é ali. É a mesma coisa da democracia racial, a mesma coisa do não precisa ter cotas. Tá na mesma linha ali, né? Dessa pegada. De não entender a estrutura que a gente vive, a sociedade que a gente vive. Porque se a gente vive numa sociedade onde todo mundo tivesse realmente direitos iguais, a gente poderia até dizer que é a questão do esforço. Mas a realidade é que a gente não tem. A realidade é que um estudante mais periférico, ele tem que pagar transporte público mais caro, ele sem ter o dinheiro para poder pagar, ele tem que fazer jornadas triplas, né, de trabalho, estudo, casa, e aí eu falo mais das mulheres, mulheres negras, mães periféricas, de ter, e esse é um discurso também muito colocado para romantizar, né, o esforço e o quanto que a pessoa se lascou na vida, assim, né? Porque essa pessoa é super esforçada, é guerreira, ela trabalha, ela estuda, ela cuida dos filhos, não sei o quê. Só que isso é você romantizar uma coisa que é a precarização da vida das pessoas, né? Não é legal a gente se lascar tanto para poder conseguir ter um estudo, para poder ter um diploma. Não é correto isso. Então, é uma distorção do que a elite sempre tenta colocar, de um padrão de vida que você tem que ter para poder dizer que você foi uma pessoa de sucesso, sendo que na verdade o seu sucesso ele tem muito mais a ver com um trabalho individual do que com uma mudança coletiva da sociedade, porque é isso que a gente briga, né? Para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo possa acessar a educação de qualidade, para que todo mundo possa ter o seu diploma, para que todo mundo não tenha que se precarizar tanto na vida para estar dentro da universidade. Perfeito, Ana. E Ana, falando dessa questão da precarização da vida, né? Que você é um tema que você toca bem, falar um pouco aí de um tema que acho que a gente precisa tocar, né? Que acho que não está totalmente envolvido, que é a questão da saúde mental, né? Porque, embora já faz algum tempo, né, que eu prestei vestibular, e olha que eu prestei vestibular em escola, né, de escola privada, né, eu lembro que era uma pressão assim gigantesca em cima dos alunos, né? Um negócio que até tinha grito de guerra de escola contra escola, um treco tosco e absurdo. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? E a questão da saúde mental no vestibular, como que você vê essa questão? Bom, é isso. Tipo, os nossos estudantes, a gente sempre tenta pregar a não competitividade, porque a gente quer que todo mundo entre lá e volte para a periferia, para também ajudar outras pessoas a entrarem na universidade. Então, a gente sempre tenta falar da importância do nosso projeto individual, do nosso projeto coletivo e do nosso projeto de mundo, que é o que muda. Né? E que essas pressões elas são colocadas por conta desse sistema de competitividade, porque aí você coloca o estudante para se esforçar, entre aspas, até ele não ter mais energia, coloca uma pressão que tem que escolher um objetivo para a sua vida aos 17 anos, né? Que a maioria dos estudantes assim tem mais possibilidades de prestar o vestibular, né? Começam a prestar já com 17, e aí você coloca esse tensionamento de que você tem que escolher o que você vai fazer da sua vida para o resto da vida, com 17 anos. E para além de tudo, é a pressão do tempo escasso que a gente cada vez mais tem menos tempo, né? Então, o tempo, né, as redes sociais, a forma como a gente vive nesse mundo aqui da internet, a forma como a gente acessa as informações, tudo isso faz com que a nossa saúde mental
ela seja prejudicada e seja um sintoma também desse processo que arruína nossas vidas, né? Então, é sempre importante entender que tudo faz parte de uma lógica do sistema. Então, se você tem um lugar, um sistema que faz com que a juventude que queira entrar na universidade, primeiro, tem que passar por um vestibular, que é extremamente difícil. Segundo, tem que escolher o que você precisa da sua vida para o resto da vida, ali quando você tem ali ainda está na adolescência. E terceiro, aquilo só vai ser possível se isso for uma dedicação e um esforço homérico seu, você se prende a esse estigma de que você não vai conseguir. Aí quando você erra ou você não passa, você é o burro, aí isso acaba com a tua autoestima. Quando você não consegue ali ter uma sociabilidade com as pessoas no seu curso, você é a pessoa excluída, né? E aí isso acaba com a possibilidade de você conseguir outras coisas. Então, a saúde mental ela é uma coisa necessária da gente estudar e pensar em coletivo também, como a gente faz. E pensa, por exemplo, um modo operante mesmo dos próprios cursinhos, das próprias escolas, de pensar outras formas de fazer com que essa juventude consiga acessar a universidade sem ter tanta pressão. Perfeito. E, Ana, em relação à questão, né, das universidades, né, o pessoal pode escutar a nossa conversa e falar, ó, mas olha, não tem universidades aí para todo mundo, então por isso teria que ter o vestibular. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse argumento que eu escuto bastante quando eu levo a discussão, né, que o vestibular tem que acabar. Olha, vamos lá. Bom, a gente tem uma escola a cada bairro, certo? Né, cada bairro a gente tem uma escola, tem uma estrutura, o Estado pensa para ter uma escola em cada bairro. O que a gente defende da região Emancipa? Que é importante que as universidades ela também tenham essa universalização, sem perder a qualidade, porque dentro da escola pública a gente vem cada vez mais perdendo a qualidade da educação, né? Então a gente quer manter. E aí, esse argumento de que tem pouco espaço, na verdade, não é que tem pouco espaço. Você olhar a USP, é uma cidade, né? Que cabe muita gente lá dentro. E que, se você parar para pensar também no modo como né? Porque a gente também tem que falar sobre permanência na universidade, porque o nosso estudante ele passa mas ele às vezes não permanece, você começa a perceber também que por N motivos, né, questões estruturais, questões de saúde, questão de realmente querer mudar de curso, enfim, você percebe também que tem uma grande evasão dessas turmas, né? E aí sempre tem uma demanda das universidades de fazerem novas turmas. Então, sempre tem espaço e sempre tem possibilidade de arrumar mais, né? E ter investimento para isso. Só que o que precisa? Vontade política também. Então, você ter uma vontade política de estruturar as universidades públicas, ter uma vontade política de fazer com que o corpo docente seja bem formado e bem pago, né, também para fazer ali o seu trabalho, né, não somente o corpo docente, mas também toda a equipe que funciona numa universidade, desde a secretaria até a faxineira, que possa também garantir com que a universidade funcione. O que a gente vê, por exemplo, dos últimos anos para cá é que teve um ataque às universidades, né? De tirar os recursos, de tirar o dinheiro federal, para poder ir aí minguando mesmo a possibilidade e dando um grande investimento para as universidades privadas, para as faculdades privadas. E as privadas, assim, é muito importante que a gente entenda que são espaços onde muitos dos nossos estão. Eu mesma estou fazendo uma privada hoje, né? Estou fazendo um audiovisual. E aí eu percebo que, por exemplo, muita gente também da mesma classe social que eu está naquela universidade. A gente não é rico, a gente tem uma possibilidade, a gente tem um trabalho estável, mas a gente não é rico. E aí faz uma privada. E nas privadas também precisa pensar essa permanência, também precisa pensar como se organiza ali para que as pessoas possam ficar. E isso não falta.
mas que também precisa ter uma lógica diferente de pensar a universidade pública e como a gente pensa a educação, né? Educação aí universal mesmo para todos. Ana, é impossível não falar de vestibular sem hoje falar da questão da reforma do ensino médio, né? Como que você vê essa questão, né, da reforma do ensino médio e como que ela está relacionada ao vestibular? Então, Guilherme, eu acho que é muito boa essa pergunta, até porque a gente fez uma pesquisa, né? A professora Joana Salem, que é uma das nossas coordenadoras da Universidade de Emancipa, fez uma pesquisa com os estudantes do Emancipa. E aí, nessa pesquisa, né, que foi mais ou menos os 1.500 alunos que responderam, a gente foi questionar sobre como eles estavam sentindo esse novo ensino médio, né? E aí, assim, quase 100% dos estudantes responderam que estava péssimo ou horrível, né? E isso, e muitos deles também colocando da necessidade de ter um reforço maior, porque as matérias que eles precisavam estudar não eram contempladas. Então, faltava professor, porque isso, a precarização da escola está nisso, né? A gente está num colapso da educação. Né? Agora o Tarcísio, por exemplo, querendo tirar os livros das escolas assim, e aí querendo vender ali, né? Ter ali a possibilidade do Estado comprar de um parceiro dele né, os equipamentos eletrônicos, ali, os equipamentos digitais para os estudantes, assim, fazendo um lobby total e querendo tirar livro da escola. Então, a gente sabe que existe o ensino médio e a gente sabe que o que era antes não era o suficiente, mas a gente sabe que o que está agora também está muito pior. E o que a gente precisa é fazer um debate profundo com todo mundo, né? Com a comunidade escolar, com os estudantes, com os professores, fazer um debate muito forte sobre qual que é a educação que a gente quer, como a gente quer, né? Porque a gente sabe pode fazer milhares de currículos lindos e maravilhosos, mas a aplicação está sendo um grande problema. Porque você não tem um professor ali que realmente consiga dar conta daquelas matérias que eles colocam ali, né? Projetos de vida e tal, suave. Minha mãe era professora de biologia, né? Se aposentou agora recentemente. Ela dava projetos de vida e ficava numa sala com alunos durante 2 horas falando sobre projetos de vida X, porque chega uma hora que você não consegue mais organizar mais debate sobre isso, né? Até porque você precisa aprofundar sobre o que significa isso para os estudantes, que são estudantes de 15, de 14, de 12, sabe? É muito surreal você querer já estipular, olha, seu projeto de vida tem que ser esse daqui, você tem que demilitar o seu projeto de vida, porque daqui a 10 anos, entendeu? É muito difícil você fazer isso, é muita pressão, e aí a gente volta para o debate anterior, né? Muita pressão. Ana, você falou um negócio bastante importante que acho que a gente precisa conversar, né? Porque eu acho interessante, né? Acho que interessante, não sei se é a palavra correta, né? O pessoal falar de projeto de vida, sendo que, pelo menos, a experiência que eu tive na escola pública, né? Enquanto professor, muitos dos estudantes, né, não tem nem perspectiva, né, de vida, né? Se vai conseguir entrar numa universidade, mesmo que seja privada, né? Gostaria que você falasse, né, essa questão da perspectiva. Não, porque é isso, Guilherme, tipo, você debater sobre perspectiva, sobre o que você precisa fazer depois de sair da escola. Hoje a gente é formado para ir buscar, para entrar no mercado de trabalho. A gente não é formado, o projeto de vida nosso não é assim, quero ser um grande artista. Quando você é criança, você fala assim, quero ser um astronauta. Mas aí, se a escola de fato pensar sobre isso, de fato desse engajamento para os estudantes, pensa assim, olha, você tem possibilidade de ser um astronauta sim. E aí dá o recurso, dá a educação necessária para aquela criança ser o astronauta que ela quer ser. O projeto de vida ele tem que estar relacionado ao teu sonho, ao que tem de mais profundo em você. Porque você pode se frustrar muito logo ali. Porque quem entra na universidade com 17 anos, a tendência de frustração é enorme, é gigantesca.
Porque você entra com uma perspectiva, bom, vou fazer aqui uma administração pública. Aí você percebe que a administração não é sua área. E aí você interrompe a faculdade no meio, aí você vai fazer, sei lá, uma economia. Aí você percebe que economia também não é essa área. Aí você gosta de história, você quer fazer história, mas história não tem mercado de trabalho hoje em dia. Entende? Então, a perspectiva ela tem que ser de que você não deixe de realizar os seus sonhos e entender que você tem possibilidades. Não tem a ver com um projeto comercial de vida, que é o que vem colocado nesse novo ensino médio, que é um projeto de vamos para o mercado de trabalho, no mercado de trabalho você vai conseguir ter uma profissionalização, a partir dessa profissionalização você vai estabilizar a sua vida. Isso é a maior falhaça de todas, principalmente para quem é de periferia. A gente nunca consegue estabilizar a nossa vida. É muito raro. Porque a gente está sempre assim, ó. Aí a empresa vai demitir, aí tem a falência da empresa em massa, aí tem a diminuição do salário ou o aumento da cesta básica. Aí você nunca consegue uma estabilidade. Agora o dono da Americanas perde 100 milhões de reais, continua milionário e ele tá bem, entendeu? E ele tá mal, é crise para ele. Mas a gente sempre tá em crise. Pois é. Ana, voltando um pouco na questão, né, das vagas da universidade, né? Eu falei aí, né, da questão das vagas, se tem vaga para todo mundo, né? Aí, pegando em cima daquele da sua resposta, né? A pessoa pode falar, mas e aí? O Estado vai ter dinheiro para isso, né? Acho que é uma pergunta que a gente precisa responder. Olha, o estado de São Paulo é o estado mais rico, né? Dinheiro tem. A questão é para onde que ele quer colocar. Por exemplo, o governador Tarcísio fez a votação da LDO, que é o projeto, né? Tipo, como se fosse indicações de para onde eu vou mandar o recurso do estado. Aí, nesse rolê dele mandar essas indicações, ele colocou zero para educação, ele colocou zero para saúde, ele colocou zero em nenhuma política pública e colocou um monte de informação sobre quais as privatizações que ele queria fazer. Então, isso tem a ver com a intenção política, né, do tal governante. Mas que eu penso muito da necessidade da gente pensar que se a gente pressiona, se a gente vai em cima, se a gente não desiste de pressionar, a gente consegue ganhar, fazer várias vitórias políticas, né? Então, agora a gente está comemorando, né, a permanência da política de cotas, né? E não de uma forma, né, que eles queriam fazer no governo Bolsonaro, mas de uma forma que, de fato, dê ali a possibilidade de estudantes de escola pública entrar na universidade e ter a sua vaga garantida. Então, a gente está vendo a necessidade de pensar também na estruturação para esses cotistas poderem continuar e permanecer nessa faculdade. E para isso a gente precisa de uma intenção federal, de uma intenção estadual, de uma intenção municipal. Então, a gente sabe que dinheiro tem, mas tem a ver com vontade política. A questão das cotas, né, que é um debate, né, que existe, né, não só na esquerda, mas na sociedade brasileira. A questão das cotas, qual que é o avanço e se você acha que existe algum limite na política de cotas que precisaria ser mais avançada? Não, é isso. A política de cotas ela é uma política de reparação, né? A gente sempre tem que olhar para isso. Ou seja, você está doente e precisa de um remédio. A política de cotas é um remédio. Mas esse remédio, ele não resolve a tua doença, ele ameniza os sintomas. Né? Então, a política de cotas ele ameniza o sintoma do racismo no Brasil. Então a gente percebe que, por exemplo, é muito importante que você tome esse remédio, você tenha a política de cotas, mas que ao mesmo tempo isso não pode ser o objetivo final, porque a gente não vai superar o racismo apenas com a política de cotas. A gente precisa chegar num patamar orgânico aonde a maioria do povo, que é o povo preto, possa ter a possibilidade de entrar na universidade e permanecer na universidade sem ter que precisar de cotas, mas que isso seja de uma forma orgânica, ou seja, que todo mundo consiga passar, seja se o vestibular continuar, porque para mim tem que acabar, mas mantendo o vestibular, vamos lá. Mas que todo mundo tenha a possibilidade de passar.
né, tenha a possibilidade de ter uma educação suficiente que passe, que chegue, que a gente olhe para uma sala do direito e que tenha ali uma maioria de negros e pobres e pessoas de escola pública. Que a gente olhe para uma sala de medicina, que a gente olhe também negros, indígenas, trans, né, que a gente tenha essa possibilidade. Então, a gente entender que esse remédio é um remédio importante, um remédio que faz com que ajude nesses sintomas, que é o sintoma do racismo no Brasil, mas que a gente precisa ainda avançar, né, para além das cotas, a gente avançar para uma equidade também, né, de como o povo preto, povo periférico, povo pobre possa também estar dentro dos espaços acadêmicos e fazer essa mudança, né? A, a questão do racismo, né, que como você muito bem pontuou, é um problema quando a gente vai debater a questão das cotas, né, o principal problema na sua opinião? Eu acho que sim, né? Porque você pensa, né? Tipo, você tem uma estrutura, um país estruturado em cima do sistema escravocrata, né? E aí, esse sistema escravocrata tem a ver com corpos negros. A partir disso, você tem faz um estereótipo do corpo negro, de que é um corpo que ele tem que ser marginalizado, ele tem que ser mal educado, ele tem que ser mal cuidado e ele só serve para ser mão de obra. É isso que se tem de um corpo negro, o estigma de um corpo negro. E aí, quando você foca, né, na educação, você percebe que, por exemplo, na escola pública você encontra mais corpos negros, pardos, indígenas, mas nas universidades você não encontra esses corpos. Então, existe uma lógica que não tem algo que não tá batendo. E dentro disso, se você não tem um reforço, uma política, né? Porque a gente entende o racismo dessas duas formas, né? Quando você vai estudar um pouco do que é o racismo estrutural, etc. Do reforço positivo, né? De que é você fazer uma política de reparação e, por exemplo, a gente aqui sabe que existe o racismo, então por isso a gente precisa fazer essa reparação. Então, isso é uma política que reforça que existe o racismo, né? E ao mesmo tempo, você tem a coisa do negativo também, que é você velar que o racismo existe, você sabe que o racismo existe, mas você vela e não pensa em nenhuma política pública, né? Não pensa em nada sobre isso. Então, quando você percebe que a luta antirracista ela tem uma tarefa histórica, né? Uma tarefa de seguir fazendo com que os corpos negros sejam, primeiro, visibilizados, que os corpos negros sejam escutados, sejam corpos que sejam parem de ser marginalizados, assassinados, né? Quando você pensa que isso é uma luta que é pela sobrevivência e existência, você percebe o quanto que o Brasil ainda está atrasado. Porque a gente está falando ainda sobre existir e permanecer, né? Ana, o seguinte, falar um pouco aí do cursinho Emancipa, né? O cursinho Emancipa, além, né, dos estudos, né, além da preparação, né, para o vestibular, né, ele costuma tratar sobre esses temas, né, mais político, costuma, né, ter uma abordagem mais politizada. Sim, porque é isso. A gente, para além de ser um movimento, né, uma rede de cursinhos populares, a gente também é um movimento social. Então, enquanto movimento social, a gente faz esses debates também a partir dos círculos que a gente tem dentro dos cursinhos, né? Então, para além da gente organizar para que tenha as aulas, para que os estudantes possam, né, ter a possibilidade, a gente também faz um debate profundo sobre política, né? Entender que os nossos estudantes eles não podem chegar na universidade sem entender o que significa aquele espaço, né? Ou sem entender qual que é o papel dele dentro desse espaço, que não é somente ser mais um entre os que estão ali, mas que seja mais um que possa refletir sobre, né? Então é importante a gente entender também o nosso papel enquanto sujeito político, né? Dentro da sociedade, porque hoje, se a gente está falando da reforma se a gente está falando do novo ensino médio, a gente sabe que tem uma demanda assim, é muito importante dos estudantes se organizarem para poder enfrentar o que é esse ensino médio, né? E se não for a partir de uma organização, um movimento,
né, uma frente que possa tocar isso, a gente sabe que vai ser muito difícil disso ser mudado e modificado, né? Porque se depender de quem pensa essas políticas, não vai manter do jeito que está. E aí eu acho que é isso, assim, a rede, ela tem mais de 80 núcleos, né, pelo Brasil e fora do Brasil também, né? Tem o Emancipa Malês, que é ali feito no Cabo Verde, feito em Angola. A gente tem também a Universidade Emancipa, que é um espaço de formação, onde a gente traz o conteúdo da academia e faz essa formação junto com quem está na periferia, né? Então, e tenta fazer isso. A gente tem também o Emancipa Saúde, que é um núcleo da Emancipa também, que tenta tocar um pouco sobre essas questões da saúde que a gente já falou aqui, mas também ajuda a falar sobre mães gestantes que estão no cursinho, fala também sobre as coisas mais básicas da saúde. A gente tem o próprio Emancipa Cheque, como eu já comentei na abertura, que é essa articulação com povos de terreiros, para também fazer esse debate político de organização de combate ao racismo. Então, a rede, né, além do estudo do EJA, né, do Emancipinha, e vai, né? A rede ela tem essa camada grande de movimentos, organizações e núcleos e cursinhos que fazem com que a gente se mostre enquanto esse movimento de educação popular que quer uma mudança, né, das nossas vidas. E Ana, você primeiramente você acha que o Emancipa deveria se tornar, né? Eu estava pensando aqui comigo, né, antes de fazer essa entrevista, você acha que o Emancipa tinha que se tornar uma espécie de política pública de Estado? Bom, o Emancipa, ele foi feito para se findar, para se acabar, né? Porque quando a gente tiver a universidade democratizada e quando o racismo acabar, a gente não quer mais existir. A gente não quer se não sei falar essa palavra, mas ficar institucional. A gente não quer ser institucional, porque a gente sabe que isso faz perder a força e a potência que o movimento tem. Porque quando você começa a pensar, por exemplo, o que é importante? É importante as demandas do Emancipa serem políticas públicas. Então, ter uma universidade democratizada é uma demanda da rede. Então, a gente quer que isso aconteça. Ter ali a política de permanência das cotas, mas que, para além das cotas, a gente possa garantir que 50% dos nossos estudantes possam estar dentro da universidade, é uma política da rede. Fazer com que o passe livre para cursinhos populares, para estudantes de cursinho popular, seja efetivado, é uma política da rede. Então, se essas políticas de fato se tornem políticas públicas, é um ganho para o movimento. Mas o Emancipa em si, por exemplo, pegar os nossos cursinhos e fazer com que seja algo do governo, isso já não é uma coisa que é a cara do movimento. Né? Então, a gente sempre tenta colocar necessidade de que a organização para pensar essas pautas reivindicativas, essas pautas que fazem a gente se movimentar e fazer com que elas sejam aprovadas, sejam colocadas, é muito importante. Mas a gente, enquanto movimento, nunca pode perder o pé do chão que a gente está, que é o chão da luta, o chão da organização política, o chão, né, de fazer a transformação na vida das pessoas. E Ana, e como que, já falando em universidades, e como que você vê essa expansão de universidades EADs? Né? Isso é uma tragédia. É uma tragédia. Gente, eu não consigo falar outra coisa. É porque é muito difícil. Porque você tem ali uma possibilidade na pandemia de manter ali. Só que quando você faz isso e se torna uma coisa geracional de um novo modo de vida, você perde ali a possibilidade de ter uma troca melhor, numa educação melhor, porque você sabe que você tá EAD, você tá fazendo qualquer outra coisa, menos estudando de verdade. Né? Nem o professor tá te dando a aula do jeito que ele poderia dar, e nem o estudante tá entendendo a aula do jeito que ele poderia entender. Né? Além de você fazer com que essa ferramenta seja a única ferramenta possível para quem seja de periferia poder ser. Porque aí você tira a possibilidade, por exemplo,
da coisa de fato ter um transporte público que possa ajudar os estudantes a se locomover melhor. Então você para de pensar na política de transporte público porque você tem menos pessoas pegando transporte público para estudar. Estou dando um exemplo, X aleatório. Daí você para de se preocupar com os funcionários da universidade ou da faculdade que fazem a faculdade funcionar, porque você tem menos estudantes ali. Então, você causa um grande desemprego em massa, né? Porque aí você não precisa da tia da cantina, da tia da faxina, você precisa do cara da secretaria, você não precisa mais, porque você tem menos demanda, né? E aí você faz um grande povo perder a possibilidade de emprego. Além disso tudo, tem a própria questão do formato. É um formato que ele foi feito para entretenimento. Eu não consigo ficar concentrada numa aula de 2 horas dentro de falando no computador. Eu duvido muito que muita gente consiga. E isso faz com. Além de tudo isso, o acesso, né? Como é que você faz um acesso assim para universal de fato, se a internet não chega nas quebradas? Você tem uma internet 3G ali só e é o que tem. Como é que você faz uma aula a partir disso? Então é muito difícil. Então, para mim, eu acho que é uma tragédia. Assim como o vestibular, o EAD também tem que acabar. É, Ana, só peço para desligar o microfone, né, para não dar retorno. Isso. E o seguinte, como que né? Você falou aí do cursinho Emancipa, né? Só que queira ou não queira, né? Você vai estar disputando com os cursinhos, né, de colégios particulares que são aí, não querendo menosprezar o Emancipa, mas que são, né, tem muito mais aparato, tem muito mais estrutura, né, que o Emancipa, né? Como que é lidar com isso, né? Porque, né, é uma disputa desigual e imagino que agora com a reforma do ensino médio essa disputa se torna mais desigual ainda. Não, é isso. A gente tem que responder os estudantes que a gente não consegue complementar a educação que eles perderam. Assim, porque a gente tem, sei lá, num ano inteiro, 15, 16 sábados no ano para conseguir, porque é só de sábado normalmente que a gente funciona, para conseguir dar conta de 3 anos de educação defasada, assim. Então é muito difícil, não tem muita possibilidade, mas a gente faz o que pode. Né? Você sabe que a rede vem a partir da luta, né, contra a privatização do cursinho da Poli. O cursinho da Poli, que é esse famoso cursinho aí que a gente conhece, e que antes ele era voltado para estudantes, né, de periferia, tinha essa possibilidade, né, não pagava taxa, não pagava inscrição, nem nada disso, não fazia vestibulinho, nem nada disso para poder entrar no cursinho. O cursinho da Poli começou primeiro a meter parcela, depois começou a meter catraca, depois começou a fazer tudo isso, e aí teve uma revolta dos estudantes que estavam ali para poder dizer, olha, a gente precisa de um cursinho que atenda os pobres pretos e periféricos, assim. Não dá para ter um cursinho que não vai atender essa demanda. E aí surgiu o cursinho de Itapevi, a partir dessa luta, né? Então, quando você olha para os cursinhos privados, a gente sabe que a gente não tem conta de competir. Só que a gente não quer competir, a gente quer formar os nossos e fazer com que eles tenham a gana suficiente. Aí é uma questão de ter vontade, ter também me fugiu a palavra, mas ter ali a gana mesmo para conseguir passar. Né? E aí a gente sabe que vai se precarizar para fazer isso, não tem uma escapatória da precarização disso. Então, a gente sabe que ele vai ter que estudar mais que os outros. A gente fala disso também, né? Que a gente está 100 passos atrás. Se a gente está 100 passos atrás, a gente vai ter que se esforçar 100 vezes mais. E isso é muito ruim, né? E aí o rolê é não romantizar. O rolê é perceber que isso não é bonito. A gente faz isso porque a gente precisa.
Ana, você falou aí, né, do cursinho da Poli, né, de cobrar mensalidade. Eu lembro que quando eu me arrisquei, né, fazer direito, né, aqui no Vale, eu lembro que eu meti numa discussão com uma pessoa, inclusive, que era do MBL. Olha só o nível, né, onde nós chegamos, né, que onde o indivíduo em questão, né, falava que o estudante que tinha uma renda maior, né, que entrasse numa universidade pública, ele tinha que pagar uma certa parcela de mensalidade. O que você acha desse discurso? Esse discurso não é meio perigoso, né, que pode abrir as portas aí para uma possível privatização? Agora você pode ligar o seu microfone. Seu microfone está desligado. Lá, lá, lá. É, é um discurso difícil, né? A gente sabe que a privatização da. Que a privatização, que é sempre colocado num sentido de é uma coisa bonita, a gente vai fazer melhor, desse jeito ficar melhor e tal, é uma questão que sempre atinge a gente, né? Então a gente sempre fala, por exemplo, que o postinho de tal lugar é melhor que o postinho de tal lugar, né? Porque tem mais qualidade, porque o professor é pago, sei lá. É... Só que a gente sabe que a gente precisa, na verdade, pensar que tem um motivo do porquê a gente está fazendo isso, né? Que é o motivo de tentar pensar uma sociedade diferente, que não vise essas coisas. Então, acho que a gente tem que tentar sempre brigar junto, se organizar junto para olhar para esse mundo assim sem medo mesmo, né? A competitividade ela tá aí, o mercado de trabalho faz você competir, você tem que ter uma ciência sobre isso. E se você não tiver, você vai acabar perdendo, infelizmente. Mas que quando a gente pensa na juventude, a gente tem que pensar que essa juventude ela tem que ser valorizada, né? E pensar que, por exemplo, tem estudante no cursinho que estuda no sábado, que estuda no cursinho da USP lá, e às vezes faz um cursinho privado, porque ele sabe da defasagem da escola que ele teve, né? Então, é um pouco isso, assim. E, né, você falou, já estendendo, já na última fala sua, né, você falou aí do estudante que faz vários cursinhos e como lidar, né, com um estudante que além de fazer cursinho, né, tem que trabalhar para poder, né, sustentar ou ajudar a família. É rede de solidariedade, né? A gente sempre tenta se articular a partir disso. Né? Às vezes a gente perde muito porque a gente não tem condição de fazer com que o nosso estudante chegue ao próprio cursinho, assim, né? Então, imagine, né, para um estudante que tem dificuldade de. Que aí faz o cursinho privado, faz o cursinho de sábado, mas não tem dinheiro nem para comprar uma bolacha para almoçar, porque tem que dar todo o seu recurso, toda a sua vida para poder fazer, para ter uma educação melhor, uma vida melhor. E aí é isso, assim, é um problema muito grande quando a gente fala sobre permanência em todos os espaços, quando a gente fala da permanência do cursinho, quando a gente fala da permanência na escola, permanência na universidade, porque a gente sabe que a precarização da vida, como a vida dessas pessoas ficam, é uma coisa que afasta. Eu mesma fui uma pessoa que eu saí da escola, fui fazer cursinho. Porque eu não tinha a perspectiva. Eu não sabia nem o que era universidade. Aí chegou um professor na minha sala de aula e falou: Olha, você sabia que você pode fazer uma USP da vida? A USP é isso daqui. Aí ele apresentou. Aí eu descobri que eu podia fazer e fui. Quando eu volto, e aí chega no final do ano, eu tenho medo da minha nota. Eu tive medo da minha nota do Enem. E aí eu nem olhei a nota do Enem para saber se eu passei ou não numa faculdade. Se eu podia fazer um ProUni, se eu podia fazer um SISU. Então, eu perdi um ano de estudo por conta da debilidade que eu tinha de pensar perspectiva e aí não consegui. Aí o que a minha mãe falou? Você vai ter que ir, então,
trabalhar. Aí fui para um fast food da vida, trabalhei mais um ano, trabalhei de madrugada, trabalhei e voltei a fazer cursinho. Quando eu volto a fazer cursinho, eu estudo mais 2 anos de cursinho para depois conseguir entrar numa faculdade. E ainda assim não consegui permanecer porque engravidei e tal. Então é uma vida que é um ciclo, que se você não consegue se concentrar, que foi aquela, é a busca da estabilidade. Mas a gente não tem estabilidade. Então, quando a gente tem a consciência de que a gente nunca vai chegar nessa estabilidade no patamar dos ricos, dos bilionários, que é essa que a gente busca, né? Mas que na verdade a gente nunca vai chegar lá, a gente começa a perceber que tudo bem eu desacelerar e fazer as coisas devagar. E fazer as coisas da forma como eu posso fazer. Então, você pode trabalhar, depois de um tempo você pode parar um pouco para estudar, depois de um tempo você pode organizar a sua vida para conseguir fazer com que as coisas se encaixem na sua vida, sem ter uma pressão gigantesca de que sua vida vai acabar se você não fizer uma faculdade agora, e nem estudar agora, e nem trabalhar agora, enfim. Então, a precarização nossa ela é tão grande que ela faz isso com a gente, mas que o estudante que ele passa por esse processo, ele sai muito mais maduro também, né? Então, mesmo que ele vá terminar a faculdade daqui a 10 anos, ele sabe que ele fez da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Falando agora de políticas públicas, né, que existem, né, do atual governo, né, para a questão das universidades, né, por questão de acesso, qual é o avanço dessas políticas e se existem alguns limites ou até mesmo alguns retrocessos, né, que a gente pode dizer assim, como, sei lá, né, investir em universidade privada, investir em universidade pública. A gente teve, na verdade, mais retrocessos nos últimos anos, né? A gente teve falta de investimento público, a gente teve a questão, né, da diminuição do corpo docente, né? Então, a questão do EAD. Então, a gente teve vários retrocessos. Agora a gente vai começar a fazer uma luta, né, para poder fazer uma melhoria. Mas que eu acho que um dos maiores avanços, né, como a gente já falou, é a própria política de cotas, e dos maiores avanços que eu penso é a possibilidade da gente ter a questão do bilhete único de estudante, né? Pelo menos em São Paulo, isso foi um avanço muito grande que fez muita gente permanecer, né? Então, e continua sendo, né? Então, cada vez que se muda a política do transporte também, ajuda muito a quem mora mais longe a frequentar a universidade, né? Então, e nas universidades privadas que eu penso, né? Querendo ou não, quando você pensa assim, eu acho que uma coisa que é muito prejudicial para nós é ficar endividado para pagar a faculdade. Eu acho que o FIES era uma política que ela tinha que ser totalmente estipada e modificada por outra coisa. O ProUni poderia ser mais universal, né, e fazer com que as vagas de fato fossem melhor distribuídas. A própria questão do SISU também, ser esse agregador para colocar os estudantes que fazem Enem na escola, na universidade pública, tinha que pensar também com a realidade agora de como tá essa nova geração que passou o processo da pandemia. Então, por exemplo, você não pode não ter uma nota de corte de super alta, sendo que o nível dos seus educandos, dos seus estudantes, vai ser um nível que teve uma defasagem na escola durante esse período. Então, a gente vai ter que modificar certas coisas. Então, os avanços que a gente precisa fazer são avanços estruturais nesse sistema todo da educação, mas que, ao mesmo tempo, ele só vai ser refletido e pensado daqui a alguns anos, né? Eu acho que a gente ainda vai estar passando por muito debate para ver quais mais avanços a gente tem. E falando de pandemia, né? Bom que você tocou nesse assunto. Como que foi para o cursinho passar o período pandêmico? Quase nenhum existiu, né? Acho que teve um ou outro que conseguiu passar, porque nossos estudantes nem é isso. Tipo, tem 3G, como é que faz a aula online, né? Às vezes os professores subiam um exercício, subiam matéria, subia a aula, né, no Google Drive da vida,
mas que alguns cursinhos conseguiram permanecer e fazer bem ali, para uns professores que tinham mais condições de fazer uma boa aula e os estudantes que tinham condições de assistir. Então, isso ajudou, mas que muitos dos nossos núcleos tiveram que se refazer depois da pandemia, né? Então, por exemplo, lá para o cursinho de Itapevi agora está numa fase de reencantamento dos estudantes aqui na cidade, né? Então, a gente começou com uma turma que tinha 100, 100 e pouco alunos, agora a gente está com uma turma que tem 10, né? Então, e a gente sabe que isso tem a ver com esse afastamento mesmo, né? Com essa necessidade que as pessoas têm de ter uma educação mais rápida, mais ligeira, uma coisa que ajude mais rápido, e que não tem uma questão, e que tem a ver também com essa defasagem que a pandemia trouxe, né? Então, acho que a pandemia tem que ser refletido os problemas que a pandemia trouxe, assim, para todos nós, assim, porque sem refletir esses problemas, a gente não vai conseguir pensar avanços ou políticas públicas melhores, né? Maravilha, vamos aí para o último bloco, né, de perguntas, né? Já estamos com 50 minutos aí de, né, debate e acho que a gente já pode encerrar daqui a pouquinho. E Ana, primeiramente, né, a questão aí, né, sempre existe aquele discurso de que em escola não é para se discutir política, é para ir estudar para o vestibular, né? Inclusive é um discurso muito utilizado aí, né, por setores do chamado escola sem partido, né, que na verdade, né, tem partido sim. O que você pensa, né, desse tipo de discurso que é presente? Peraí. Então, eu acho que assim, se a gente não aprende a debater política na escola, a gente já começa errado, né? Porque a escola é o primeiro lugar onde a gente se sociabiliza, onde a gente entende que é sociedade, onde a gente entende que a gente é um sujeito de direito, onde a gente entende que como foram as culturas, como foram as sociedades criadas, enfim. Se a gente não debate política na escola, a gente está criando um estudante, um aluno educando que não vai refletir o mundo que está. Isso é um problema muito grande, né? E isso não é ter partido, na verdade. Isso é ser sujeito social, é ser um cidadão. Então, é muito louco, né? Porque esses grandes políticos aí da escola sem partido, né? Quer militarizar a escola, quer fazer de tudo, né? Na verdade, eles querem trazer uma política, né, mais conservadora, né, de um pensamento único para dentro das escolas, de que a gente não pode debater, não pode criticar e não pode falar nada. Isso é totalmente errado, né? Porque você, por exemplo, você encontra hoje, né, meninas muito mais ativas, muito mais combativas também nas escolas. Você vê meninas que não aceitam assédio mais. Por exemplo, né? Você vê também escolas, grêmios que se organizam, coisa que não existia antes. Você vê também o que foi o reflexo também, né, das ocupações da escola quando teve, foi em 2015, que teve ocupações nas escolas, onde mostrou que é ali que está a juventude mais ativa, né? E aí, como é que você fala que esses estudantes não podem debater política, sendo que a vida é isso, né? Sendo que a gente, sendo sujeito dessa sociedade, debate política, né? E eu falo isso, eu insisto isso. Também falo muito sobre não debater política dentro dos terreiros, né? Que é onde eu atuo com a Emancipaché. E aí eu falo assim, gente, assim, se a gente não entende que existe machismo, que existe racismo, que existe LGBTfobia, que existe pobreza, que existe desigualdade, que existe tudo isso, a gente vai continuar aqui sofrendo com os problemas dessa sociedade. Então, a gente precisa fazer esse debate, essa reflexão e atuar para uma mudança de sociedade, porque se a gente continuar do jeito que está, a gente não vai ter ar para respirar, não vai ter água para beber, a gente só vai viver no meio do plástico. Basicamente é isso, né? Então a gente precisa refletir, né? Precisa pensar e refletir.
Maravilha, vamos aí para a última pergunta, né? Porque já está com quase uma hora de entrevista, né? O debate é bom, mas eu também tenho o direito de ver o jogo do meu São Paulo que já está passando já na TV já. Não, não, não. São Paulo não, misericórdia, pô. Aqui, ó. Enfim, já vi que a convidada não gostou, né, da, né, da fala, mas tudo bem, né? Ninguém é perfeito, né? Então, enfim, para o aluno, né, ser do Emancipa, né, como que ele precisa fazer? Tem alguma faixa etária exclusiva ou não? Por exemplo, uma pessoa que tem 40 anos de idade, ele pode ser aluno do Emancipa? E como que, né, o professor, né, pode ajudar esse projeto? Né? Como que funciona o esquema? Olha, para fazer parte do Emancipa, você pode entrar nas nossas redes sociais, Rede Emancipa, pegar o nosso link de inscrição, olhar qual que é o cursinho mais próximo de você, se inscrever. Agora a gente está nas turmas do segundo semestre. Se você não deu tempo de se inscrever e tal, porque as nossas inscrições sempre ficam abertas, você pode aparecer num sábado do cursinho e procurar um coordenador do cursinho. Então, por exemplo, para quem é de Itapevi, a gente funciona aqui na Escola Panchacon, e funciona todo sábado das 9 às 15 horas. E ali é só procurar eu, o Alex, que está lá sempre, para poder entrar na sala e começar a ter suas aulas. É muito simples, é muito fácil, e é só chegar que a gente está aceitando todo mundo. E aí, assim, a idade, a gente aceita qualquer idade, mas é entendendo que para prestar a universidade, para prestar vestibular e Enem, é quem está mais saindo do ensino médio, né? A gente também faz reforço para quem quer fazer EJA, concurso público, mas é mais as matérias mais básicas, né? Português, matemática. Então, é mais entendendo esse contexto também. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, uma ótima entrevista aqui com a Ana Laura, né? E, né, gostei aí bastante do papo dessa e peço aí para ela fazer as considerações finais e, né, lembrar aqui que amanhã é a data, né, do dia do estudante e tem ato, né? Se você puder divulgar, né, se vai ter alguma coisa em São Paulo, né, se não me engano onde que você está, pode falar. Guilherme, eu quero agradecer muito o espaço de estar aqui também, dizer que é bem importante, né? Vai acontecer vários atos amanhã, acho que em São Paulo vai ter no Vão do MASP, às 9 horas da manhã. Muito cedo, né? Mas você sabe que acho que vai puxar a galera das escolas para ir para lá. Acho que também é bem importante, né, esse espaço da gente conseguir fazer uma reflexão sobre o que é educação, qual a educação que a gente quer. E muito obrigada por a gente ter essa troca. E é isso, eu sou corintiana. Bora Certo, Timão! vai perder na semana que vem, mas enfim, faz parte. Na semana que vem vai ser 3-0 pro São Paulo, mas enfim. Não tem nem mais condições assim de defender. Então é isso aí, brincadeiras à parte. Mais uma vez aqui agradecendo a Ana Laura, também agradecendo a você que nos acompanhou até neste momento. Quem não for inscrito, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates. É bem facinho, só apertar o botão de se inscrever, você já está inscrito. Ativa aí o seu sininho, né? Para receber as nossas notificações. Tem debate de política, mas também tem debates aí de outros temas também. Isso aí ajuda, né, o engajamento do canal, o canal crescer e tiver algo maior, que é o que eu e a equipe do Mesa de Debates espera disso. E também não se esqueça de, né, a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também estamos no TikTok. Agora, para finalizar, né, conforme eu falei, tem jogo que já está rolando.
quem puder, né, contribua aqui com o nosso Pix, né, 385-007-02800, um CPF. Nós somos uma mídia independente, não recebemos aí dinheiro nem do Estado e nem do capital privado, e nem queremos, né? Queremos manter nossa independência. E quem puder, ajude no Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Ana, agora para finalizar agora de vez, né, a Rede Emancipa tem alguma forma de financiamento, caso o ouvinte queira contribuir? Eu acho que agora, nesse momento, a gente está fazendo uma campanha grande para a vinda da Zélica, né? Que é uma estudante que está vindo do Cabo Verde, que passou na universidade aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e ela está vindo para cá. Então, vai lá na Rede Emancipa também, nas nossas redes sociais, né? Vai estar o Pix lá, todas as campanhas da vinda dela também, e ajuda a gente a trazer a Zélica para o Brasil. Bacana, bacana. Então é isso aí, né? Então, encerrando aqui mais uma entrevista. Por hoje é só. Até amanhã, que tem bastante coisa interessante vindo por aí. Forte abraço e fui.